Nós tivemos só em Bauru 3.000 presos beneficiados com a saidinha de Natal. Saíram dia 23 e deveriam ter retornado até às 18 horas, 6 da noite de segunda-feira. Mas parece que nem todos voltaram, e não só em Bauru. Nós já temos um índice de quantos continuam por aqui, Ana Paula Gonçalves? Olha, Rodrigo, aqui em Bauru ainda não, essa informação ainda não foi atualizada aí pela Secretaria da Administração Penitenciária, o SAP, tá? Eu vou já dizer o porquê, porque o que foi que eles justificaram com relação ainda à não atualização desses dados. Porém, existe uma média, vamos dizer assim, né, anual do retorno e o não retorno dessas pessoas para os presídios, né? Aqui no estado de São Paulo, em torno aí de 10%, e aqui na região de Bauru, em torno de 1% desses presos não retornam após essa saidinha nessas datas comemorativas, né? Quais são essas datas? Geralmente Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, né? Então, geralmente eles saem e não retornam, uma minoria, tá? Com relação a este assunto, é importante a gente salientar que aqui na região de Bauru foram 3.000 presos, como você mesmo falou. Lá do CPP-1 saíram aí no dia 23 2.012 presos, do CPP-2 1.956 presos e do CPP-3 298 presos. Agora, o SAP informou, então, que ainda não fechou esses números em virtude de uma autorização, né, de alguns juízes para que esse retorno, então, de alguns presos seja feito até hoje, às 15 horas, Rodrigo. Então, até em virtude dessa situação. Vamos ver amanhã se esse número, então, já vai estar atualizado aí para que a gente informe a população de Bauru. Independente disso, a gente vai estar conversando agora com o Major Loureiro, que é o coordenador operacional aqui do 4º Batalhão da Polícia Militar do Interior, e que vai falar um pouco para a gente quais são aí os cuidados, né, o que a população tem que observar, justamente em virtude do não retorno de alguns desses presos aí, que deveriam então sair e retornar, mas nem sempre isso acontece. Major, boa tarde. Como é que a população pode se proteger em caso, por exemplo, dela observar que existe aí alguma ação dessas pessoas que saíram e não retornaram para os presídios? Boa tarde a toda a população da região de Bauru, né? É um prazer estar aqui fornecendo essa entrevista ao pessoal da Record para orientar a população. Então, o que eu oriento a população é a cautela normal do dia a dia, né? Como a senhora mesma falou, é cerca de 1% que mora na região de Bauru que não retorna. Então é a cautela do dia a dia, como a gente sempre orienta a Polícia Militar. Cautela ao entrar à sua casa, verificar se a pessoa que toca a campainha realmente é de uma empresa, essas cautelas do dia a dia mesmo. Quem desconfiar de alguma atitude suspeita, o que deve fazer? Olha, as pessoas podem ligar 190, ou podem, se não quiser, não 190 também não é necessária a sua identificação, né? A Polícia Militar vai até o local. Tem a possibilidade de ligar 181, Disque Denúncia, e também a denúncia via web denúncia, né? Que é uma ferramenta também do Governo do Estado de São Paulo, webdenuncia.org.br, né? E só para título de exemplo, ontem nós tivemos 5 capturados, e 2 desses, na região de Bauru, 2 desses era de não retorno da saidinha. De 5, 2 então não haviam retornado dentro do prazo que estava estipulado para eles, Isso, né? nas últimas 24 horas foram isso, esses 2 já que não tinham retornado. Agora, Major, o familiar que não conseguir, por exemplo, convencer lá, né, o preso de retornar para a prisão, essa família também pode ser responsabilizada em algum aspecto? Como é que fica essa situação? Então, a nossa legislação, ela prevê tão somente para pessoas estranhas a esse preso. Se o preso for parente deles, até primeiro grau, se for irmão, irmã, se for pai, mãe, avô, neto, filho, não tem nenhuma punição prevista por lei. É somente se for um amigo, colega ou distante, os parentes mais distantes, que tenha uma punição de favorecimento. Agora, esse preso que não cumprir essa determinação de retorno, a pena dele pode aumentar por esse motivo? Então, o que regula isso chama a LEP, né? A Lei de Execução de Penais. O que ocorre? O sentenciado ele tem regalias, né? Tem alguns benefícios. Por exemplo, essa saidinha que é para buscar a ressocialização do preso.
certo? E ele tem alguns benefícios, mas ele tem responsabilidades e deveres. Ele tem que cumprir fielmente a sentença que lhe foi infringida. E o que ocorre? Quando o preso ele deixa de voltar de forma voluntária, né, para o presídio, de cumprir essa ordem do juiz, é instaurada uma sindicância, né, um processo administrativo no presídio, e não sendo comprovado um motivo de força maior para esse não comparecimento, o que acontece com a pena dele? Ele tem uma regressão de regime, mas não se aumenta a pena, mas sim a regressão do regime. Se ele estiver no semiaberto, ele volta para o fechado, se estiver no aberto, vai para o semiaberto. Quer dizer, já complica um pouco mais a situação Isso. dele, né, Major? E ele pode também, se o juiz decidir, perder 1/3 da remissão de pena dele. Então, aquele tempo que ele já trabalhou ou estudou para diminuir a pena, ele pode perder até 1/3 desse benefício. Tá certo. Major, muito obrigada por essas informações aqui no Balanço Geral. É isso aí, Rodrigo. Né? Infelizmente, às vezes a lei, ela funciona como uma mãe, né? É aquela mãe que confia no filho, deixa ele sair lá do castigo, né? Vamos ver se ele vai retornar. E aí muitos deles, infelizmente, não retornam, Rodrigo. É isso que acontece.